Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jackson Manha Bosco e você está no curso de Design de Interfaces. Hoje a gente vai falar sobre o nosso nono pilar, que é usabilidade e experiência do usuário. E qual que é o nosso objetivo aqui? É definir a usabilidade e seus aspectos, discutir a engenharia da usabilidade de Nielsen e Malway e também explicar a usabilidade e a experiência do usuário. Modelos de usabilidade de Nielsen versus Malway, tá? Então, a usabilidade é um aspecto essencial no desenvolvimento das interfaces, tá? Pois assim ele garante que o sistema seja de fácil acesso, né, de fácil utilização e eficiência para o usuário final. Então, diferentes especialistas em usabilidade abordam a questão de formas distintas. Neste caso, vamos comparar as visões de Jacob e Deborah, tá? Que oferecem perspectivas únicas sobre como avaliar e melhorar a experiência com o usuário. Então, primeiro a gente vai começar com a usabilidade de Nielsen, tá? Fatores humanos e ergonômicos, tá? Então, o Nielsen, ele valoriza a usabilidade considerando aspectos ergonômicos e fatores humanos, tá? Indo além do sistema, além do simples interação entre o ser humano e o computador. Então, ele acredita que a usabilidade deve focar em como as interfaces podem ajustar as capacidades e limitações aí dos usuários. Então, promovendo uma experiência aí mais confortável. Ou seja, ele foca, então, não tanto no sistema, mas ele foca mais na parte ergonômica junto. Então, ele junta essas duas partes aí para promover uma experiência aí mais confortável para o usuário final. Então, vamos seguindo aqui. Continuando sobre a usabilidade de Nielsen, tá? Ele também fala sobre a aceitação social, tá? Segundo Nielsen, a aceitação social de um sistema ou artefato está ligada à importância que o usuário atribui a ele, tá? Então, as interfaces que agregam valor percebido tendem a ser melhores aceitas socialmente. Então, ele demonstra isso para os clientes, e se os clientes têm uma aceitação social maior, então acaba que vai ser mais aceito para os usuários finais, tá? Seguindo aqui, a parte de aceitação prática, tá? Então, a usabilidade prática envolve fatores como custos, confiança, segurança, flexibilidade e também a parte de facilidade no uso. Então, que assim fica mais fácil de medir, tá? Então, esses aspectos aí, eles influenciam diretamente, tá? Se o usuário vai continuar usando o sistema aí nesse longo prazo. E a gente vai chegar no objetivo. Então, o objetivo do Nielsen, ao desenvolvedor de interface, é tornar mais fácil, agradável e eficaz e eficiente essa aplicação, tá? Ele acredita que a interface deve ser intuitiva, facilitando o alcance dos objetivos do usuário aí, sem causar frustração. Ele utiliza a avaliação pela observação. Então, para Nielsen, então, a usabilidade é melhor avaliada observando os usuários enquanto interagem com o sistema. Então, esse método permite identificar problemas reais e ajustar o sistema conforme o comportamento e o feedback do usuário. Ou seja, ele bota o usuário a testar a aplicação de ponta a ponta, anota as dificuldades que o usuário tem, tá? São casos reais, e também ver o feedback dos usuários para deixar da forma mais completa possível e não causar problemas futuros. E o usuário continuar utilizando por um longo tempo esse sistema. Agora a gente vai falar da usabilidade aí de Malway, tá? Então, as metas baseadas no perfil do usuário. Então, ela define as metas aí de usabilidade que devem ser adaptadas ao perfil específico de cada usuário, tá? Isso inclui analisar as tarefas que eles realizam, suas limitações e o contexto que utilizam as interfaces. Então, dessa forma, a interface ela é personalizada para atender às necessidades de diferentes perfis. Então, lembrando, essa usabilidade ela é baseada em perfis e cada perfil é personalizado da forma que o cliente utiliza, né? Então, envolvimento do usuário aí com o sistema. Então, a usabilidade envolve 3 elementos: o usuário, o computador e os limites impostos pelo sistema.
Então, ela defende aí que a interface precisa acomodar esses 3 aspectos para garantir aí que a experiência do usuário seja mais completa. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever nas aulas de desenvolvimento web. Lá vocês vão aprender análise de sistemas, projetar o site, HTML, CSS, JavaScript, parte de SQL, banco de dados, arquitetura web, protocolos da web e também boas práticas de segurança. Bora lá e vamos contribuir para o canal. Sobre a interação humano-computador. Então, a interação entre o usuário e o computador ocorre em um revezamento de controle. Tá? Então, a máquina e o ser humano devem ler, examinar e pensar e responder. Ou seja, além do usuário, a máquina tem que fazer isso também. Por quê? Porque tem que ter interação. Quando o usuário faz uma ação, a máquina tem que devolver uma ação. Tá? Vamos seguir aqui. Então, esse modelo ele favorece uma comunicação fluida entre ambos, tá? Quando os dois têm que fazer agir e reagir adequadamente para que o fluxo aconteça de forma contínua e a aplicação esteja de forma correta. Então, ambiente da interface. Então, ela acredita que as interfaces devem levar em conta as questões de ambiente, incluindo o que está sob controle do usuário e o que está sob o controle do sistema. Isso vai ajudar a criar um sistema que se adapta ao contexto e às limitações de onde está sendo inserido. Aqui a gente tem uma comparação entre Nielsen e Maurer. Tá. O aspecto, no foco. Nielsen ele tem o foco em fatores humanos e ergonômicos. Já Maurer tem o perfil individual do usuário. Tá? Aceitação social. Então, o Nielsen ele tem uma importância aí para os usuários, essa aceitação social. Já para ela, envolve limitações e possibilidades da plataforma. Aceitação prática. Para Nielsen, tem custos, confiança e segurança. Para ela, é controle do sistema e ambiente. No objetivo, para Nielsen, é interface fácil, agradável e eficiente. Para ela, a interface é baseada no perfil e necessidades do cliente. Na parte de avaliação, Nielsen ele fala sobre observação direta do usuário, tá? Já ela fala sobre o revezamento aí de controle entre homem e máquina. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre usabilidade e seus aspectos sobre a nova usabilidade. Então, a gente vai iniciar aí fazendo uma introdução sobre a usabilidade, né? Que é o elemento aí de interação humano-computador, que indica que o artefato é considerado pelos usuários como fácil ou agradável de utilizar. Então, o conceito de usabilidade vem sendo aprimorado como se trouxe a ideia de uma nova usabilidade. Então, são aplicações que utilizam novas abordagens e tecnologias que estão se firmando. Testes de usabilidade. Então, os testes no laboratório, os avaliadores podem detectar de imediato os problemas encontrados e solucioná-los já no mesmo momento, tempo real. Esses testes, eles medem os mais aspectos qualitativos aí e quantitativos. Na parte de comunicação, então a interface acontece entre humano, computador e humano, tá? Como foi mencionado antes, tem que ter interação, ação e a resposta do computador e do humano, para que o sistema esteja agindo da forma correta. Na parte de colaboração. Então, é uma realização das atividades em conjunto pelos usuários com o dispositivo sendo apenas um meio. Então, a colaboração é o usuário mexendo no dispositivo
que o dispositivo é apenas um meio para essas ações que está acontecendo. Na parte ética, é a conduta aí das pessoas que pode ser influenciada pelo projeto dado à interface. Segurança. É que para o usuário que ele confia no artefato e siga utilizando a mesma aplicação, o mesmo sistema, tá? Ele tem que confiar nessa aplicação. Digamos que é uma aplicação de banco. Se o usuário ele não confiar, ele não vai utilizar e o banco não vai ganhar. Então tem que ter segurança nesse sistema e aplicação. E o valor agregado? Então essa parte que diz a respeito é a contribuição do artefato para a vida dos usuários. Tem que trazer valor, tem que facilitar a vida do usuário para que ele utilize isso. Se for algo que não agrega valor para o usuário no seu dia a dia, bem provável que o próximo ele vai utilizar um pouco aí esse sistema, essa aplicação, e depois disso ele vai parar de utilizar esse sistema. Beleza, galera? Vocês têm alguma dúvida aí ou sugestão aí das próximas aulas? Vocês podem deixar comentado aqui no chat. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e até a próxima.